Preste muita atenção no verso 21. Diz: e dará à luz um filho, e chamarás, olha isso, chamarás. O anjo não diz chamarão. Por que no singular? O que você acha? Por que diz chamarás? Sujeito ao culto, mas é o mesmo que dizer tu chamarás. Por quê? Porque a cultura da época determinava que o homem era o responsável pela escolha, ou pelo menos pela divulgação pública do nome de seus filhos. A mulher podia opinar, mas a divulgação pública era uma incumbência do homem. E o anjo coloca tudo no seu devido lugar, dizendo: olha, José, ela está grávida, o bebê foi uma geração produzida pelo Espírito Santo, ele fez isso, e você tem uma missão. Você vai chamar esse filho de quê? Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Verso 24. E despertando do sono, leia comigo. E despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Ele fez o que foi ordenado. Ele não fez outra coisa. Ele se submete, ele obedece à ordem que ele recebe do anjo. E recebeu a sua mulher. E não a conheceu, é o verso 25, marque ele. E não a conheceu, ou seja, não se relacionou intimamente com ela, não teve relações sexuais com ela, até o quê? Que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Da mesma maneira que o anjo diz, José faz. Ele se mantém afastado da sua esposa intimamente. Durante todo o período da gravidez. Cadê os homens? Levante a mão. Não significa que durante a gravidez a mulher não possa ter relações sexuais. Com jeitinho, dá certo. Mas aqui a proibição era de ação, de respeito ao ente santo que estava sendo gerado. Então ele se abstém do contato com a sua esposa, até que ela desse a luz ao seu filho, e o texto é bem claro: ao seu filho primogênito, primeiro filho. Amém, irmãos? E quando eu paro para pensar nisso, queridos, sobre a obediência e sacrifícios que esses dois fizeram, eu me maravilho. Porque eu não sei se você sabe, depois que Jesus nasce, é levantado um recenseamento, um censo, uma contagem da população. E José, que morava em Nazaré, mas era natural de Belém, ele tem que sair da sua cidade para ir para a cidade natal dele, e tem que levar a sua esposa junto, porque Jesus tinha que nascer em Belém. Ele tinha que nascer na cidade de Davi, como foi dito. E ele sai de Nazaré, irmãos. Aí eu tenho que perguntar, estou me coçando aqui para não perguntar, mas tenho que perguntar. Irmãs, vocês que engravidaram, quem tinha muita vontade de ir no banheiro? Levanta a mão. Durante a gravidez. Alto assim para me ver, por favor, bem alto. Mais alto assim, segura um pouquinho, olha ao redor. A maioria
Porque a placenta vai prensando a bexiga e a pessoa fica com vontade de fazer xixi. Simples. Agora imagina você grávida de 9 meses em cima de um burrinho. Tenta imaginar, irmãozinhos, quantas vezes José teve que descer essa mulher e subir ela de novo. Olha aí para ela. Tu tem sorte, irmão, ter nascido nessa época. Se tu não tem paciência, filho, aqui e agora. Imagina aquela época. Eu fico imaginando José pedindo graça, né? Anda 500 metros. Amor. Ai, para. Descarrega. Desce. E não é só descer, tem que descer e vigiar. Não é? Vai que aparece lá um animal, uma coisa. Depois põe ela de volta. Eu fico imaginando ele fazendo força para botar ela de volta lá, com cuidado para não cair. E ela dizendo, cuidado, cuidado. Aí anda mais 1 quilômetro, ela, amor, de novo. O sacrifício que eles fizeram para obedecer a Deus. Aqui eu estou falando uma coisa de maneira lúdica, mas entenda, eles passaram por isso, porque foi uma viagem de Nazaré até Belém. Não foi fácil. E não foi fácil, não é apenas isso, mas ele olhar para a sua esposa dia após dia e ter que acreditar, é de Deus, é de Deus. Deixa eu perguntar de novo, cadê os homens? Deixa eu botar vocês no estreito. Cadê os homens, macho, indo e voltando? Os que tem dúvida, ficam com a mão baixa mesmo, tá? Cadê os homens? Aê, glória, tá? Bom, cadê os homens que têm relacionamento? Levanta a mão, só os que têm relacionamento. Ok. Olha aí para a santa, se ela estiver perto de você, olha para ela. Se ela parecesse assim, meio, como é que eu diria? Sensível, chorosa, os cabelos quebrando, as unhas quebrando, a pele descamando, enjoando, e dissesse assim, amor, tenho uma coisa para te contar. Que foi? Menino, não é que eu estou grávida. E tu não sabe. É do Espírito Santo. Olha aí para ele, irmãs. Fale com sinceridade se ele acreditaria nesse negócio. Não, olha para ele. Vê se ele acreditaria nesse negócio. Estou dizendo que está grávida e foi o Espírito Santo que engravidou. Como é que José ia explicar isso para a família, irmão? Como é que ele explica isso para os amigos? Olha, minha mulher está grávida, o filho não é meu, mas está tudo certo, porque é de Deus. Eu tenho até medo de pecar com essas brincadeiras, irmão. Sério. Sério. Isso é sacrifício. Isso não é para qualquer um. Isso é para quem tem decisão de se colocar no plano de Deus. Amém, queridos? Você entende isso? Sim? Por favor, capítulo 2, verso 9. E tendo eles ouvindo o rei, partiram, e eis que a estrela, aqui está falando dos reis do Oriente, que nós chamamos de reis magos, né? Os 3 reis do Oriente, que tinham visto no Oriente, e iam adiante deles, ou ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde o menino estava. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas. Quais foram? Ouro, incenso e mirra.